Por que será que nossos pais e nossos avós conseguiam comprar casa, conseguiam comprar terreno muito mais fácil do que a gente, que tem entre 20 e 30 anos agora? Eu, pelo menos, de todos os meus amigos, eu não conheço nenhum que tenha casa própria e que more sozinho e banca completamente tudo sozinho, ou seja, comprou a casa sem ajuda de ninguém e se banca inteiramente sozinho. Está cada vez mais difícil isso, existe uma nova geração vindo aí que é de quem nasceu nos finalzinho dos anos 90 e até um pouquinho depois, que são uma geração que realmente vai morar por mais tempo com os pais. Não sei se você já parou para pensar, mas o que será que realmente está acontecendo de diferente que a gente não consegue comprar uma casa, mesmo a gente querendo, a nossa geração quer morar fora de casa e simplesmente não consegue. O principal problema é um problema monetário, ou seja, um problema de moeda. O que acontece? Se você olhar bem na história do Brasil mesmo, vamos focar até no Brasil. A gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós, que eles viveram grandes épocas de hiperinflações, ou seja, as coisas subiam de preço basicamente todo dia. Tinha épocas no Brasil que a inflação era absurda, ou seja, tudo ficava mais caro cada vez que o tempo passava, estava dobrando, triplicando em questão de meses ou até mesmo de dias. A mudança era muito grande. E aí eu parava para pensar, tá, se existia tanto essa inflação, que realmente é verdade, por que mesmo assim eles conseguiam comprar casa e conseguiam comprar terrenos, construir tudo muito fácil e muito mais fácil do que hoje? E a verdade é que, primeiro, essas hiperinflações aconteciam por um motivo muito simples. Governos e bancos centrais na época do Brasil estavam imprimindo dinheiro a rodo, estavam imprimindo muito dinheiro, estava jogando dinheiro na economia e isso, obviamente, fez os preços estourarem para cima. Só que por que imóvel, por exemplo, não subiu tanto de preço, mesmo nesse cenário de hiperinflação? Porque basicamente esse dinheiro estava sendo impresso para um objetivo muito simples, que era pagar a dívida pública. Ou seja, o Brasil naquela época tinha governos que faziam déficits absurdos, ou literalmente gastando mais do que eles arrecadavam, do que eles tinham. É igual você ter um salário de R$ 2.000 e tá gastando R$ 5.000. Não tem como você se sustentar dessa forma. Só que o governo sempre consegue. Por quê? Porque ele vai lá e imprime moeda para pagar a dívida dele. É muito fácil fazer isso. E o que acontecia nessas épocas? O governo literalmente estava imprimindo dinheiro para pagar as dívidas e esse dinheiro ele ia de certa forma para pagar funcionalismo público, para pagar subsídios, ou seja, eram vários gastos públicos que não necessariamente voltariam para um setor privado, por exemplo. Não era uma expansão de crédito bancário que ia para imóveis, para investimento. Esse dinheiro ia de volta na mão das pessoas, de funcionários públicos, por exemplo, e esse pessoal com o dinheiro na mão ia aí gastar e aí consumir. A inflação nessa época era uma inflação muito de consumo. As coisas de consumo, os bens de consumo estavam subindo demais. Por que hoje em dia não se vê uma inflação dessa forma? Você vai no mercado, as coisas realmente estão subindo bastante, ainda mais nos últimos anos, só que não é essa inflação absurdamente alta. O que a gente vê que cresce muito nos últimos anos é a inflação de bens. Então, por exemplo, imóveis estão subindo bastante. Por quê? Porque o tipo de expansão de dinheiro, o tipo de impressão de dinheiro, hoje em dia é um pouquinho diferente. O que acontece é que hoje a forma de expansão, da forma de aumentar o dinheiro na economia, ela vem muito mais por causa de bancos comerciais, na verdade. Então, assim, tem uma grande emissão de dívida, de crédito bancário, empréstimo, basicamente. As pessoas emprestam hoje muito mais do que na época dos nossos avós, do que na época dos nossos pais. Naquela época era muito difícil você financiar uma casa, você ter dinheiro de empréstimo. Casas eram compradas literalmente à vista ou com prazos muito pequenos. Hoje em dia, todo esse dinheiro que está sendo impresso na economia por bancos comerciais, à base de emprestar dinheiro fictício, dinheiro que não existe, esse dinheiro está indo para bens que, em teoria,
conseguem se proteger um pouco mais da inflação, ou seja, vão para investimento, vão para empresas conseguirem, vamos dizer, construir o seu negócio e principalmente vão para bens e principalmente vão para ativos como imóveis. Então é muito simples você entender, o dinheiro estava sendo criado tanto no passado quanto hoje, ele é criado em uma quantidade muito grande, só que hoje em dia o dinheiro está indo para imóveis e indo para bens não de consumo, e naquela época ele ia para bens de consumo, ia para mercado, ia para pagar aluguel, ia para comprar roupa. Obviamente essas coisas iam subir mais, e hoje, como esse dinheiro é usado para comprar imóveis, para comprar carro, para financiar reformas de empresa, por exemplo, esse dinheiro vai fazer essa parte da bolha crescer mais de preço, inflacionar mais do que o consumo, que também está crescendo, mas não absurdamente como foi no passado. Então basicamente o problema tanto do passado quanto de hoje é o mesmo, é criação de moeda do zero, moeda de banco imobiliário. Realmente as moedas que a gente usa hoje são moedas de banco imobiliário. Só que naquela época as pessoas, logo que pegavam dinheiro, tentavam comprar um imóvel, comprar um carro, porque era um bem que não ia se desvalorizar tão rápido por causa da inflação. Tudo se resume à criação de moeda artificialmente. No passado, as moedas eram muito mais criadas por bancos centrais para pagar a dívida do governo. Como o governo tinha dívidas muito grandes, ele tinha que pagar essa dívida de alguma forma. Como que ele fazia? Criava dinheiro do zero e ia pagar as dívidas. E hoje em dia não é tanto para pagar dívida de governo que se cria dinheiro, é muito mais para expandir o crédito, ou seja, empréstimo bancário. É como se cria a maior parte do dinheiro hoje em dia. Esses bancos fazem isso por algo chamado reservas fracionárias. Então não tem esse dinheiro em reserva. Se todo mundo pedir saque do banco, o banco literalmente vai quebrar. Por quê? Porque eles estão criando dinheiro de mentira que não existe. Então basicamente a gente não tem casa hoje porque se cria muito dinheiro artificial e esse dinheiro está indo para bens que se protegem um pouco mais da inflação do que simplesmente você deixar esse dinheiro parado para consumo. E ao mesmo tempo, os nossos salários, por exemplo, não são corrigidos por essa expansão do dinheiro. O dinheiro está sendo criado e o nosso dinheiro não está crescendo no mesmo ritmo. Aí o que acontece? Quando a paridade era 1 para 1, estava normal, o salário conseguia comprar casas aos poucos, sendo poupado. E aí começou a crescer o preço dos imóveis por causa de crédito mais fácil e os salários não são reajustados na inflação real, ou seja, a gente fica correndo atrás desse preço de imóvel que nunca mais vai voltar. E os salários comuns não são mais suficientes para comprar essas casas, apartamentos. Então esse é o problema da nossa geração. São políticas que nos fazem empobrecer com o tempo. E como que você pode se proteger disso? Como que você pode parar de correr atrás de algo que é impossível de chegar? Você não vai conseguir bater a inflação investindo em coisas que não foram feitas para bater a inflação. O que você tem que fazer é deixar de acreditar que o governo vai te salvar, parar de acreditar que o Estado vai conseguir resolver teu problema. Você tem que desinvestir desse país. Você não pode acreditar que ele vai dar certo, porque ele realmente não vai dar certo. Tire o país do seu dinheiro, compre Bitcoin. Realmente é o único ativo no mundo hoje em dia que consegue ser escasso, ou seja, não pode ser criado por banco nenhum, não pode ser criado por governo nenhum, ninguém vai inflacionar. E o que acontece? Quanto mais governos e bancos imprimirem dinheiro, mais rico você vai ficar. Essa é a única lógica que você tem que entender. Quem fez isso nos últimos 15 anos se deu muito bem, ficou rico. Não estou falando que você vai ficar rico, mas eu garanto para você que você vai ficar se protegendo muito melhor e não vai empobrecer, pelo menos. Não vai ficar à mercê do que políticos e o que o mercado, o sistema financeiro vai fazer. Invista o seu tempo e o seu dinheiro em algo que realmente é escasso, que tem um valor real. Eu sou o Lucas Vesser e basicamente eu estou aqui para te ajudar a entender quais são os problemas do sistema financeiro atual e como se proteger e mostrar para você que o Bitcoin é a única coisa que realmente é sua e que ninguém vai roubar de você, que vai valer cada vez mais, mesmo com as oscilações dele, mesmo com problemas de volatilidade. No longo prazo ele é a única poupança real e é isso que eu tô aqui para fazer, te ensinar um pouco e te clarear os caminhos para você entender sobre isso, tá bom?